Então, agora a gente vai simular o processo como se fosse uma engenharia de malha crua com variante, né? Eu vou pegar a mesma engenharia que a gente acabou cadastrando agora, que é a malha treinamento, malha crua, treinamento. Quando tem variante, eu preciso informar aqui na capa que ele tem variante. Então, eu vou dar uma manutenção. E no campo tipo de variante, eu vou dizer que tem uma variante de tecelagem. O que acontece? Como eu inicialmente cadastrei essa engenharia como sendo uma engenharia sem variante, ele já tem o fio informado lá dentro, tudo, né? E eu estou mudando agora, dizendo que é como variante, ele vai estar excluindo todos os dados do fio lá que eu já cadastrei, né? E agora eu vou ter que informar isso a nível de variante, né? E aí o que muda? Aqui nos complementos ele habilita primeiro a opção 1 aqui para me informar as variantes. Então vou dar uma inclusão aqui e eu vou informar primeiro qual que vai ser a minha variante. Então aqui para questão de teste, né, eu vou dizer que a variante vai ser rosa neon. Então ele está identificando que essa malha nessa cor ainda não tem um item gerado, ele vai gerar esse item automaticamente agora quando eu incluir a variante. E aqui ele vai pedir para mim qual que é a cor de tingimento que vai estar atrelada a essa minha variante rosa neon. Eu vou dizer qual que é a cor de tingimento que eu vou tingir em cima desse rosa neon. E aqui eu posso ir incluindo as mais variadas variantes, né? E sempre amarrando qual que é a cor de tingimento que vai ser feita na variante, né? Pergunta, cada um desses vai criar um filho ou não? Para cada produto de malha crua, ponto variante, ele vai gerar um item. E aí, quando eu tiver uma partida de tinturaria na cor pedra, ele vai entender que eu preciso ter no meu estoque esse produto aqui nesta variante. E aí, se eu não tiver estoque, ele vai explodir com uma necessidade de eu gerar uma ordem de produção desse produto nessa variante para atender a partida que tenha nesse tingimento aqui. Tá? Então, aqui eu faço a inclusão da variante e atrelo qual que é a cor de tingimento. Seguindo aqui em insumos, agora, em fios, eu passo a ter a obrigatoriedade de informar os fios para cada variante. Então, cada variante vai ter um fio de uma cor, né? Então, eu vou selecionar a primeira variante do cadastro. Opa. Selecionadas, que daí ele vai trazer as variantes que estão para esse produto, né? Rosa neon. Aí aqui agora é igual quando não tem variante, né? A quebra pode ser padrão para tudo ou a quebra para cada fio, né? E vou incluir os fios. Então, vou botar aqui o meu fio treinamento. Vou dizer que esse fio aqui usa, sei lá, 97%. Não tenho nenhum alternativo. Vou dizer que não tem quebra também. E posso botar aqui um outro fio. Deixa eu ver se tem algum fio aqui. Não tem, né? Vou botar qualquer um aqui só para simular como se fosse um fio de cor aqui, né? E seria os outros 3%. Também vou botar que não tem nenhuma quebra. Então, aqui eu incluí os fios que eu vou consumir quando eu for produzir na variante rosa neon. Clicando em variante, ele habilita aqui o campo para mim selecionar a próxima variante, né? Que agora é amarelo citrus. E aí eu vou incluir agora os fios que eu vou usar quando for a variante amarelo citrus. Eu vou dizer que é o fio treinamento, 97%, sem quebra. E o fio, sei lá, vamos pegar esse cara aqui, 3%, sem quebra também. Claro, aqui como é treinamento, eu botei que não tem quebra. Depois vocês têm que daí botar a quebra pertinente de cada fio ou do produto, né? Se eu precisar remover, clique em remover variante, ele vai remover os dados cadastrados da variante. Né? Fechando. Se alterar esses percentuais ali, ele muda a composição, gera um novo item ou fica o mesmo item com uma composição diferente? Ele só altera a composição, o item vai se manter. Está naquele filho de alteração. Isso, altera naquele filho. O filho ele vai gerar com base na cor da variante. Produto cor, né? Tecelagem, daí aqui os dados padrões, né? Já tinha informado antes no produto, quando não tinha variante, ele manteve, né? Regulagem, aí a regulagem agora passa a ser para nível de variante, né? Se eu quiser gravar uma regulagem aqui, né? Organizon, 0, a largura, encolhimento, a largura, né?
posso ter larguras diferentes, gramaturas diferentes para cada variante, né? Da segunda variante, tá. Aqui porque eu não botei os fios, né? Inclusão. Fio Vortex, aí a regulagem da LFA. Quadro de qualidade, tensão do fio, número de cones. Aqui eu posso botar em número de cones ou em percentual de cones, né? O que eu colocar, ele vai entender que é. Se eu botar aqui 90 cones, ele desabilita o campo do percentual. Se eu não botar nada, número de cones, ele vem percentual. Aqui eu boto em percentual, né? E aqui o segundo fio. Os outros 3%. O mescla é o mesmo processo, só na descrição eu informo que ele é uma malha crua, malha mescla. Isso, mesma coisa. Variante ele habilita daí para mim fazer da segunda variante, né? Aí é só repetir o processo aqui, né? Amarelo, citrus, 0, 0. Vou botar aqui que vai ser 1,70 agora e 170 de gramatura. Só para ficar diferente da primeira, né? Vou incluir os fios aqui também, né? Notem que daí, para cada variante, ele já traz o fio que está para a variante, né? Então, ele já entende que, como eu estou nessa variante, ele mostra os fios que são para essa variante. O LFA eu posso informar em valor ou em percentual também, né? Se eu não informar em valor e der enter, ele abre para informar em percentual, né? Feita aqui a parte de regulagem, dados de liberação, aí ele já trouxe, porque eu já tinha preenchido antes, né? E aqui eu finalizei o cadastro agora como tendo uma engenharia com variantes. Notem que daí aqui na composição ele está dizendo para mim que é diverso, porque ele entende que para cada cor ele vai ter uma composição diferente. Se eu clicar no botão composição, ele vai mostrar aqui daí a composição a nível de variante, né? Então tem uma variante que vai ser 100% algodão, que está errado, né? Porque se tem variante, ela vai ser uma fibra diferente, né? Mas como eu botei 2 fios em algodão, ele acabou calculando diferente, né? E aqui a composição agora para a variante amarelo cítrico. Então ele já gera essa composição com base nos fios, né? E aqui finalizamos o cadastro da engenharia da malha crua.